Olá, eu quero fazer um vídeo hoje sobre emoções. O que são emoções e como a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções, né? Quais reações eu tenho diante do que eu sinto, né? E eu quero fazer uma reflexão hoje com vocês a respeito disso, né? As nossas emoções, elas são mensageiras, né? Elas são respostas, né, do nosso organismo diante de algumas situações, diante de alguns eventos. E eu costumo colocar que as nossas emoções, ela conta para nós coisas importantes, né, para nós mesmos. Traz essas informações, assim, do que é importante para mim. E aí eu quero dar um exemplo meu, pessoal, para exemplificar um pouco sobre emoções, né, e trazer essa reflexão de como eu reajo, né. A nossa história de vida faz com que a gente, de alguma forma, aprendesse, assim, tivesse ações condicionadas, né, diante de algumas emoções, né, que você aprendeu com seus pais, com sua mãe, né, como ela reagia à raiva. No automático, na maioria das vezes você tende a ter a mesma reação, porque é a questão do aprendizado, né? E aí, assim, quando eu tô com ódio, quando eu tô com raiva no trânsito, eu buzino, eu grito, eu xingo. Então, assim, a raiva, o ódio, eu costumo colocar assim, não é algo passível de controle, né? Mas a minha reação a esse sentimento, isso é algo que a gente pode mudar, né? Como eu reajo aos meus sentimentos, né? E é nessa cultura nossa que prega essa ideia de felicidade, né? Que assim, importante é ser feliz. Vem de uma ideia que eu falo que é muito hipócrita, né? Do que de fato é. Porque eu não conheço ninguém que é o tempo todo essa pessoa, né? Linda, feliz e uau, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, de uma situação que eu vivenciei, que eu fui dar uma palestra numa faculdade e, e assim, eu estudei, fui falar sobre emoções, né? E quando eu cheguei lá, eu percebi na hora que nas outras salas também tinha outros palestrantes, né? E aí, todas elas eram mestres. E assim, pessoas que eu conhecia, que eu admiro, enfim. Essa não é a questão de quem elas eram. Mas o fato de ser mestres evocou em mim, porque assim, baseado na minha história de vida, né, a gente vai lá e começa a ressuscitar, né, os mortos. Eu, assim, eu fui tomada, sabe, por uma insegurança que eu achei que, assim, que eu ia morrer, sabe, uma ansiedade, um mal-estar, uma sensação ruim, entendeu? Fechou o peito, faltou ar. Eu tinha que puxar muito forte para poder, sabe? Assim, quais eram os pensamentos que eu tinha? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma farsa. E aí, cheguei faltando, era 7 horas, às 19. Eu cheguei faltando 5 minutos. E aí eu falei com a moça, eu falei, você me dá licença? E fui no banheiro. E aí, no banheiro, olhando pro espelho, eu disse pra mim mesma, ok, você tá com medo, muito medo, você tá muito ansiosa, porém eles não vão te abandonar. Então se alia a eles, porque tem muito sentido para você a palestra. E aí eu comecei a me conectar com isso, assim. Para mim era muito importante estar naquele lugar, dar a palestra, né? E aí eu fui com essa ansiedade. Eu até falo com a amiga minha que, assim, de um lado eu peguei na mão da ansiedade, do outro lado eu peguei na mão do medo. E foi assim que eu entrei lá na sala e comecei a palestrar. Depois de 10 minutos, né, já tinha passado aquele turbilhão. Mas, assim,
A minha vontade era me esquivar, era fugir, sabe, assim, que o chão se abrisse e eu me entrasse lá dentro, sabe, assim. Então, assim, entende como a gente reage diante dos eventos que a gente se expõe? Não é o que a gente precisa ter o parâmetro para o que a gente vai fazer, entende? Assim, ter as nossas emoções como guia, no sentido de, isso vai me gerar um mal-estar, né? Um sentimento de medo, de angústia, de ansiedade, então eu não vou fazer, porque eu não quero sentir. E aí você vai se esquivando, você vai se afastando da pessoa que você quer ser cada dia, né? E a ideia não é essa. A pergunta que você precisa fazer todos os dias é: isso me aproxima da pessoa que eu quero ser? Isso tem sentido para mim, né? E se a resposta for sim, você vai se expor, independente do sentimento que isso vai trazer, sabe? Independente das emoções que você vai sentir. E aí, a ideia, queridos, é muito essa, assim, para qualquer outro tipo de emoção, de sentimento. É claro que isso é uma habilidade, né? A gente, às vezes, passa meses na terapia para desenvolver essa habilidade, que é essa habilidade de estar presente, né? Que é perceber. Primeiro é perceber as emoções, entender, sabe? Que ela a importância no sentido, assim, porque eu costumo colocar, e tem uma frase do Reis, que eu sou apaixonada, que é assim, ele fala que aonde há dor, aonde há sofrimento, há valor, né? Então, assim, as emoções também trazem pra gente aquilo que é importante, né? Você não sofre com algo que não é importante para você, né? E aí eu vou parar por aqui, porque o vídeo vai ficar grande, mas depois eu continuo.